Saudações pessoal, eu sou o Dr. Humberto e vou falar com vocês hoje sobre as principais notícias que a gente tem de novidade aí, né? Sobre a revisão da vida toda, sobre a suspensão, sobre o período de vista e sobre, enfim, os assuntos que estão sendo comentados sobre o processo, tá bom? Queria te pedir, se você gostar desse podcast, você é, compartilhar com outras pessoas para nossa mensagem chegar a mais gente. E a gente também tem um incentivo a produzir mais, se for bom para vocês. Quiser deixar também uma crítica, um comentário aqui embaixo, estamos à disposição. Não é novidade para ninguém que o processo de revisão da vida toda se alonga desnecessariamente por muito tempo, né? Desde o julgamento do processo de 1º de dezembro do ano passado, 2022, a gente vem aí sofrendo, né, com as inúmeras tentativas de dar fim a essa novela e nunca conseguimos, né? Os aposentados de um lado querem ter seu direito de receber o benefício que lhes é devido, né, porque realmente pagaram essas contribuições e tem que ter elas ali inseridas no seu benefício, né? De outro lado, a gente tem o INSS, que não quer pagar, né? O INSS, o governo, né? Não quer pagar essa conta, porque se você voltar atrás no tempo, né, você vai saber que quando, lá em 97, quem fez essa emenda constitucional e a lei que gerou toda essa discussão foi, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, Fernando Henrique Cardoso não está no poder desde 2002, né? Já tivemos aí praticamente 21 anos após a saída de Fernando Henrique e, pelas minhas contas, né, a gente tem 25 anos da edição dessa lei. Então, muita coisa já passou e quem está pagando o pato hoje, digamos assim, é o governante atual, que no caso é o Lula, né? Quem vai ter esse déficit no orçamento, né, primeiramente. Mas, de todo modo, assim, não é culpa os aposentados não tem culpa disso, né? Não tem culpa disso, o Estado brasileiro cometeu esse erro e tem que pagar. Então, a gente tem essas duas forças aí que fazem com que a novela da revisão da vida toda se alongue demais, né? Demais. A gente teve lá no STJ em 2019 o julgamento, teve em 2020, né, a afetação, 22 o julgamento, e agora a gente está aí quase um ano depois do julgamento sem ter uma definitividade do acordo, né? Isso porque o INSS interpôs um recurso chamado embargo de declaração, justamente para modular os efeitos da decisão, para que os aposentados tivessem direito aos atrasados, né, somente após ali o trânsito em julgado ou após a publicação do acordo, ou não tivesse direito aos atrasados, né, para modular os efeitos justamente por conta do impacto financeiro, né. E esses embargos de declaração eles foram parcialmente julgados até a suspensão do processo por pedido de vista do ministro Zanin, né? Vou chegar lá explicar para vocês o que aconteceu exatamente nesse ponto. A sessão de julgamento do embargo de declaração virtual, ela começou no dia 11 de agosto e vai ir até o dia 21, né? Começou com o voto do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele basicamente disse que não cabia essa revisão para os aposentados, perdão, para os benefícios que já foram extintos, né? Abriu muita discussão sobre isso, vou explicar para vocês já já. E também ele falou que os atrasados dos benefícios só seriam pagos contados da publicação da acórdão, ou seja, contados no dia 13 de abril desse ano, 2023. Então a gente tem aí nesse voto duas coisas muito importantes. Primeiro, que os benefícios que já foram extintos, eles não teriam como ser revisados, né? Mesmo se estivessem no prazo estivessem dentro do prazo decadencial de 10 anos, né? E também a questão do pagamento dos atrasados. No meu ver, como advogado, obviamente eu vou ser um pouco parcial para os aposentados, justamente porque a clássica que eu defendo, eu não sou funcionário público, né? Mas se a gente for apelar um pouquinho para a lógica, a gente for olhar as coisas de um modo muito mais racional, existe uma lei, a Lei 8.213, no seu artigo 103, que ela fala sobre a decadência dos benefícios, né? A decadência para revisar os benefícios. No caso, tanto o INSS quanto o segurado, eles têm um prazo de 10 anos contados do primeiro recebimento, né? Do primeiro dia ao mês seguinte o requerimento, para fazer a revisão, né? Tem 10 anos. Então, nesse caso, se os aposentados, por exemplo, que tiveram um auxílio-doença pagos ali por 5, 6 anos, né? E foi cessado porque a pessoa voltou à capacidade. Ela não vai ter direito a requerer a revisão desse benefício, né? Seria
uma revogação tácita desse artigo de lei, né? A gente não sabe, né? Declaração de inconstitucionalidade. Nesse ponto, o voto do ministro ele foi muito questionável, né? Não só nesse ponto, mas justamente porque você não deu muita explicação sobre isso, né? As implicações lógicas. Obviamente que se a revisão vale para as aposentadorias, né? Aposentadorias por termos de contribuição, por idade, né? Por pontos, por que não valeria para os benefícios em geral também, que tem a mesma sistemática de cálculo, né? A pergunta é se você estaria julgando nesse tema somente as aposentadorias, ou estaria julgando a sistemática de cálculo em si, né? Porque se estivermos falando da sistemática de cálculo, né, que é basicamente incluir os salários de contribuição anteriores a 94, ou seja, 100% do período contributivo da pessoa no cálculo do benefício, e para, se for o caso, aumentar a RMI, esses benefícios teriam direito também, por que não, né? Então, fica aí um questionamento que deve ser debatido mais profundamente pelos advogados que são amicus curiae do processo e também pelo próprio escritório que representa o, o segurado, né, que deu causa ali, o processo que deu causa a isso tudo. Outro ponto que a gente teve foi a questão dos pagamentos atrasados, né, que seria somente após a publicação do acórdão, né? Confesso que eu não vejo qualquer sentido, né? Justamente porque se a revisão da vida toda ela é devida para os aposentados, né? Ali e os aposentados podem pedir, na verdade não são os aposentados, mas as dívidas em geral prescrevem em 5 anos, né? Porque os aposentados não podem pedir o pagamento dos atrasados dos últimos 5 anos. Sim, ficou faltando muita lógica nesse ponto, justamente porque seria também uma revogação tácita do Código Civil que traz ali uma maior explicação sobre isso, né? Não vejo como, infelizmente, assim, particularmente alegar uma diferença atuarial, né, para não pagar os atrasados dos aposentados é muito absurdo, justamente porque você estaria, na verdade, invertendo a lógica, se parar para pensar bem, porque os aposentados, as pessoas que estão pedindo revisão, pagaram a contribuição previdenciária. E eles não podem ser penalizados por conta da ingerência do governo, da má gerência do governo sobre esses recursos, sobre a inflação, tudo mais, né? Infelizmente, não podem. Na verdade, felizmente não podem, né? Porque seria como você atribuir a outra pessoa a causa de um mal que ela não deu causa, né? Não tem como. Você não pode, por exemplo, falar que os aposentados são culpados pela inflação e por isso, né, não pagar as aposentadorias para eles, justamente porque, segundo o INSS traz, um dos principais argumentos seria trazer de volta ao presente aquela inflação galopante lá do período do Sarney, do período ali do começo dos 90, do plano Collor, até que estabilizou um pouquinho depois do Itamar Franco, até chegar no plano real do Fernando Henrique Cardoso, né? A gente tem ali todo aquele histórico realmente de inflação galopante, coisas que não eram ali muito bem feitas no sentido na área econômica, mas que assim, os aposentados não têm culpa disso. O processo ele visa justamente a reparação desse roubo que praticaram contra os aposentados, que foi basicamente a partir de 94 vocês não têm só vão ter contar essas contribuições a partir de 94 e para trás, se vocês pagaram muito, a gente não tem muito o que fazer, né? Culpa do governo que não controlou a inflação, mas quem pagou o pato foi sempre, né, a parte mais frágil. Foram, no caso, os cidadãos, as pessoas que realmente precisavam ali das aposentadorias, que no futuro tiveram ali a diminuição trágica dos valores, né? Então, o voto do ministro ele traz esses problemas, né? Traz muitos esses problemas justamente porque não foi muito assertivo, né? Com relação à modulação de efeitos, né? São necessários 2/3 dos votos dos ministros para que ocorra a modulação de efeitos, ou seja, são necessários 7 votos dos 11. Então, a gente tem ainda uma certa esperança que não ocorra a modulação de efeitos, porque ainda faltam mais 6 votos, né? Mas como a revisão foi 6-5, né? A gente teria ali que perder um voto de quem, né? De quem votou contra a revisão. Então, teria na verdade ter 2 votos, né? A gente já tem um do Moraes que votou a favor ali no voto
no voto do acórdão, né? E teria, por exemplo, o voto do André Mendonça, né? Que votou, ele não votou no processo, no acórdão, justamente porque ele entrou no lugar do Marco Aurélio, que estava na época recém-aposentado, então não votou, e vai votar no embargo de declaração. A gente tem o Zanin também, que a gente não tem muita noção de como ele pensa a respeito desse assunto, né? Mas o que a gente tem de panorama é que é uma injustiça se mantiver desse modo, porque, como eu falei para vocês, os aposentados, no fim das contas, vão pagar o pato de uma política de governo horrível, né? Uma política de governo horrível praticada por governantes, né, lá dos anos 80 e 90, que reflete até hoje, infelizmente. Mas assim, tudo pode mudar, como o Moraes, que voltou a favor dos embargos, na verdade, a favor da modulação de efeitos, que voltou favorável à revisão, mas contra, nesse sentido, justamente para limitar os efeitos dela, outros podem votar a favor também, né? E é muito complicado fazer especulação sobre uma coisa futura, né? Ainda mais se tratando de juízes, que a gente sabe que é bem complicado a gente prever alguma coisa sobre eles, né? Justamente porque o pensamento do ser humano muda muito e enfim, né? Mas a gente tem que continuar aguardando. Infelizmente a gente tem aí o prazo de vista do Zanin. E até acontecer isso a gente vai ficar especulando e conversando sobre, né? Basicamente era isso que tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre dessa forma mais solta assim de falar. E se gostarem do vídeo, realmente compartilhem com outras pessoas, vai ser muito importante para mim. E até uma próxima.